tem mais também de Libertadores com o Flamengo. E aí é aquilo que o Jailson adora, o Felipe Mota também, experiência de Libertadores. É foguetório no hotel, é pressão, olha lá, ó, é o Mengão malvado já invadindo também Buenos Aires. Tudo pela sobrevivência do meme, Jailson. O meme com Pedro Henrique Torre passa por hoje e nada pode interromper Libertadores, Brasileiro e Carioca. Tá bom, Felipe? Ah, valeu, Brunão. Será que vem meme novo? Será que vem... Vamos lá. A gente vai falar muito do Flamengo, mas vamos aproveitar que a torcida rubro-negra já tá se preparando, já tá naquela concentração, é hoje, no estádio Uno, contra Estudiantes. Tô aqui com o Jorge. E aí? Antes de mais nada, obrigado aqui por parar pra conversar com a gente. Tudo tranquilo ou não é bem por aí? O coração tá batendo mais forte? Tudo tranquilo, né? Nós já estamos pensando na final contra o Palmeiras. Ô, louco! Esse ano a Libertadores vai ser nossa. O Estudiante, temos que respeitar um bom time, mas só conseguiu jogar quando saiu um jogador a menos aí que o juiz ajudou eles, né? Mas a gente aqui vai fazer 3-0, o Jorginho tá voltando, o Alexandre tá voltando, o time tá completo, focado, time experiente. A gente não tem o que temer deles, não. Eles que tem que temer a gente. Manda aí uma, Gerson. E pra você, Pedro ou Bruno Henrique? O Pedro tá na melhor fase, é o futuro jogador da seleção brasileira, né? Tem todas as chances de voltar a brilhar. Bruno Henrique, com todas as coisas que ele já fez pelo Flamengo, é um grande ídolo nosso, mas nesse momento tá com problema extra-campo, não tá 100% concentrado, mesmo estando no time. Eu prefiro hoje o Pedro, sendo que o Bruno Henrique também ajuda bastante, mas o Pedro, para mim, hoje merece ter mais minutos, mais continuidade, já que é um atacante que sempre traz alegria para o Flamengo. O que é engraçado, né, Bruno? O torcedor que a gente entrevista antes do jogo, tem o torcedor com aquele perfil mais fanfarrão e tal, e tem o profissional. O Jorge parece jogador falando, hein? Viemos aqui em busca dos 3 pontos e tal. Pra gente terminar, arbitragem, te preocupa hoje? Não, quando o time é bom, né? A arbitragem, você viu que em 10 minutos nós fizemos 2 gols lá e o árbitro não conseguiu nem atrapalhar isso. É só não perder os gols que o Pedro não conseguiu encaixar, que a arbitragem pode tentar, que a gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e quem tem que temer a gente só é os porcos, só os Palmeiras que tem que temer a gente, entendeu? Olha só! Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Palmeiras já está na cabeça do Flamengo, já estão já alugou, já alugou o triplex. O André vai ajudar a gente. Eita, nós! Ô Jorge, obrigado aqui por falar com a gente do Jorjão. A gente vai acionar o Jorginho, o jogador do Flamengo que tá na expectativa. Perdeu os últimos jogos, um edema na coxa esquerda. Será que volta? Será que não volta? Vamos ouvir o Jorginho. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Ele deu? Jorginho, jogador do Flamengo, estamos por aqui, Bruno, para falar do Jorginho, o impacto dele, joga, não joga, esse clima por aqui, mas eu devolvo para você para contra. A torcida tá confiante, já o Jailson vai pro estádio, eu vou um pouco mais tarde, tem muito rubro-negro por aqui confiante no resultado nessa noite, Bruno. E isso é tão legal, né? Porque a gente tá vendo os números do Jorginho primeiro, né? Que é uma peça importante, como o Felipe e o Jailson destacavam. Então, com o Jorginho, o aproveitamento foi de quase 80% em 15 jogos em 6 jogos caiu para 60%. Aí a média de gols marcados também diminui um pouquinho e a média de gols sofridos aumenta. Não, eu tava vendo assim, né? Como acho que acima de tudo da característica do torcedor e do local. Porque se pegar o torcedor do São Paulo, ele tá
com esperança, o palmeirense estava, não, vamos ver o que vai acontecer. O atleticano já estava assim, vai ser eliminado e vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O mineiro é assim, e o carioca já tô pensando na final. Pois é. Como é um mais otimista, mais alegre, né? Isso acho que é muito da característica local aí de cada torcedor. O Silas, quando a gente começou a conversar sobre esse jogo e quando os dois entraram ali, o Felipe e o Jailson, a primeira coisa que você perguntou foi assim, como é que tá o Jorginho? Sim. Passa por ele essa classificação, você entende? Muda tanto o Flamengo com e sem o Jorginho, Silas? Fazia tempo, né, desde a dupla Arão e Gerson, que o Flamengo não tinha uma dupla tão entrosada, né? O Saul e o Jorginho, assim, marcação, construção, equilíbrio, a tranquilidade que eles dão para o time é impressionante. Então, assim, o Jorginho é um craque, chegou, assumiu a posição e não tem o que falar. O Flamengo depende, para mim, muito do Jorginho, do meio para trás principalmente, e do Arrascaeta do meio para frente, que são os caras que fazem a coisa acontecer. Agora, hoje, tecnicamente, esquece, o Flamengo é muito superior, já demonstrou isso. Se o Pedro faz o terceiro gol, 3-0, não tinha chance nenhuma para o Estudiantes. O Jorgão lá falou. A eliminatória estava definida, mas o elemento que o Vitor Roque, acho que ele e o Lucas Evangelista falaram na entrevista, que é o do emocional. O Estudiantes sabe que na bola não ganha do Flamengo, até pela desvantagem que tem. Mas com o elemento do emocional, jogando em casa, com a torcida, vamos ver a arbitragem, porque se bateu muito nessa tecla, então vamos ver como que o árbitro, o trio, né, vai reagir a essa bronca do Boto lá, dirigente do Flamengo, mas na bola não tem, na bola o Flamengo é superior. Em todos os setores, né? Sim. Em todos os setores, assim, a gente, enfim, questionou o Rossi em alguns momentos, saída de bola, enfim, mas do goleiro ao atacante, com os laterais, a dupla de zaga, talvez a mais, hoje, que apresenta os melhores números, né, do Brasil, falando sobre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o meio de campo, e é curioso porque o Nico, o De La Cruz, ele volta nesse momento e volta bem, mas com o Jorginho à disposição, Jorginho e Saul, assim, não tem para onde correr mesmo. E é curioso também porque eu lembro que quando o Flamengo estava interessado no Jorginho e, de fato, as coisas foram acontecendo, a gente falava muito sobre, mas no Arsenal já faz um tempo, né? Sim. Mas tecnicamente é muito Sobra. Acima da média. Como é o caso do Saul também. Muito acima da média, exatamente. E a saída do Pedro e do Arrascaeta no jogo passado, para mim, foi um erro do Felipe. Ele poderia... saída do time titular. Não, ele tirou durante o jogo, do jogo as substituições, porque ele poderia, com Arrascaeta e Pedro, definir o jogo no Maracanã já. Então, eu acho que, para mim, só esse senão na questão do jogo da ida. Né? Ô, Felipe e Jailson, essa questão extra-campo, como é avaliada por aí? Porque no Brasil foi muito polêmica a arbitragem, depois teve o cartão que foi também anulado. O jogo de ontem no Allianz... Só o cartão, tempo... né, Bruno? O gol não, né? O gol do Estudiantes não foi anulado, só o cartão. Ontem no Allianz a arbitragem foi muito confusa também, não foi, Ciro? Muito perdido. E agora o ambiente é aí, né? É na casa de quem, vamos falar a verdade, de quem quer tumultuar o negócio. Como isso é discutido por aí, o Felipe, Jailson? Olha, Bruno, é interessante porque nós, né, da ESPN como um todo, a gente faz esse tipo de cobertura já há um bom tempo e o assunto arbitragem, desde a introdução do VAR, por mais que a gente questione o VAR, a questão sobre erros escandalosos, ela deixou de fazer parte da discussão prévia. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas é curioso, de todas as últimas coberturas de 3, 4 anos para cá, essa é a primeira que o assunto arbitragem está na nossa pauta de cobertura. A gente sente até, quando a gente estava esperando para entrar aqui em La Plata, muita gente passava por nós, hoje vai dar Estudiantes, até torcedor. O time que está trabalhando com a gente é um time da ESPN Argentina, eles falaram com a gente de arbitragem, então é curioso, né? Porque esse assunto arbitragem, ele tinha, óbvio que o erro posterior, a gente debate e tudo mais, mas essa coisa prévia de, não sei não, e a gente viu ontem junto, a gente tava jantando o jogo do Palmeiras, a gente falava,
Fica aquela sensação de, para não ter problema, precisa realmente ganhar de forma categórica, se impor muito para não deixar essa brecha. Eu queria que você falasse do tema. Então, Mota, Bruno, Mari P, Silas, amigos, fãs de esporte. A questão aqui que está sendo bem levantada foi a anulação, né? Do cartão do Plata, o Plata podendo jogar. Isso daqui o pessoal também falou, não gostaram, acharam ali uma intervenção. Eles esqueceram completamente tudo que foi acontecendo, né? Minando ali, picotando o jogo ali durante 90 minutos. E aí também levantaram a questão da uma entrada anterior do Plata. Então, assim, aqui eles estão questionando também, isso que é o ponto importante, também a arbitragem, não por favorecimento. Eles acharam escandaloso que revogaram ali o cartão do Plata, que o Plata vai ter condição de jogo. E na relação de ontem, foi basicamente o que a gente falou, né? Ontem, em relação à arbitragem de River Plate e Palmeiras, eu também achei bastante tendenciosa, achei bem complicada a arbitragem do jogo de ontem. Mas aqui, assim, os torcedores do River, que é a grande maioria aqui, né? A gente pode falar, a gente conversou com alguns torcedores assim, vendo, era mais assim, o River tentou. River tentou, mas sabia que na bola era complicado, não teve tanta reclamação de ontem, até porque a de ontem também, né, estava favorecendo o River e não o Palmeiras. Então, assim, em relação à arbitragem, é mais a revolta deles em relação ao Plata. Não o que aconteceu, né, durante o jogo, mas sim do Plata ter condições de jogar. A sensação que a gente tem, Bruno, claro, tomara, não aconteça nada, mas de um jogo muito tenso, sim. E aí até, independentemente da arbitragem, né, eu quando vim para La Plata fica mais ou menos 1 hora, peguei trânsito em Buenos Aires, vim conversando com o motorista, assim, o motorista não é torcedor do Estudiantes, ele é do Tigre, mas assim, adorava futebol e tudo mais, adora futebol, e ele falava assim, do respeito que o Estudiantes merece como instituição, estamos falando de um tricampeão da América, de um ambiente no Estádio Uno que vai estar incrível. Tetra, tri seguido, isso, né, e 4 títulos de Libertadores, 2009, porque teve tri com o pai do Verón, e aí o Verón ganha o 4º contra o Cruzeiro, fora. Então é um time que tem caráter, que tem alma, a gente sabe que essas coisas em várias competições acontecem, né? De ter ali uns caras que você, esse cara é casca, você precisa respeitar. E o gol no final trouxe uma esperança. Mas uma esperança que deixou de ser só sonho. É uma esperança de confiança, de peito estufado, vamos pra cima. E nenhum Estudiantes pensando pequenininho que o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul e a gente vai ter. Não, vamos pra cima. Só pontuar para devolver para vocês, Bruno, vocês estavam falando do Jorginho, eu acho que hoje é fundamental a presença dele no campo, porque hoje não vai ter a festa de papel prateado equivocada igual o Inter, por exemplo, né? Pelo menos a gente espera, a gente acha que isso não vai acontecer. E hoje o ambiente que a torcida do Estudiantes promete é justamente isso. Muito próximo do gramado, né, arquibancada, aquele ambiente hostil, aquela tentativa mesmo, né, de tentar ali incentivar, obviamente, os jogadores do Estudiantes, mas de ver ali se tem alguma reação negativa, se a bola queima nos pés dos jogadores do Flamengo. E é justamente por isso que o Jorginho, para mim, é peça fundamental no time do Flamengo, porque o que ele faz? Ele consegue desacelerar o jogo, a bola não queima, 2, 3 toques na bola, e ele vai conseguindo ali, né, ir mastigando o meio-campo do Estudiantes. Então, por isso que eu acho que é a peça fundamental para tirar essa pressão inicial do Estudiantes, que é o que a gente fala, a gente sempre fala, né? 10, 15, 20 primeiros minutos de um jogo eliminatório de Libertadores. Então, o Jorginho eu vejo como peça fundamental na hora de mastigar ali a bola e tirar a velocidade. E até para devolver para você, Bruno, pegando esse ato falho dos títulos, o pai do Verón faleceu há pouco tempo, Juan Ramón Verón La Bruja, né? Ídolo histórico. O Juan Sebastián Verón, aí mais familiar à nossa geração como grande jogador que foi, presidente, Brujita, ganhou, voltou no fim da carreira, deu o último título da Libertadores em 2009. Então a gente tá falando de um clube que tem muita relação com essa família, é uma beleza, né, nessa relação. A gente fala do Flamengo em relação ao Zico, a gente viu o Jorge dando uma entrevista pra gente aqui com um brasão, com um Zico aqui no peito. Do lado do Estudiantes, essa mística da família Verón. Então tem a realidade do futebol e tem a magia da Bruja e da Brujita. Tem, como conquistar. É isso, Jair. É a experiência. O que eles fizeram aqui na final contra o Cruzeiro, tem uma pitadinha histórica, mas é outro assunto, que é da final de 68, que é contra o Palmeiras. Mas, Jailson, você estava falando do meio de campo e no ataque, porque ficou essa dúvida do Pedro e do Bruno Henrique. O que é que você acha que é melhor para o jogo de hoje? Então, em relação à característica de jogo, Bruno, tem o seguinte: se o Estudiantes for para cima de tentar fazer a pressão, a gente sempre fala, o Bruno Henrique teria mais espaço para correr e aí poderia ser mais útil. Mas, tecnicamente,
na minha concepção, o Pedro vive um momento infinitamente melhor ao que vive o Bruno Henrique. Então, assim, o Bruno Henrique é capitão do time, peça histórica, é ídolo do time do Flamengo, mas eu acho que hoje o Pedro vive o melhor momento tecnicamente. A bola não está morrendo nos pés do Pedro. O Pedro consegue segurar, consegue fazer a parede, consegue fazer o pivô, está fazendo o gol, mesmo tendo perdido aquele gol, mas está fazendo o gol. Então eu acho que hoje eu iria de Pedro como titular. Mesmo essa coisa de às vezes existir no inconsciente coletivo, quando você joga fora de casa, não que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, mas tem essa velocidade de saída, você acha que isso não pesa pro Bruno Henrique? Então eu acho que não, porque o Flamengo tá jogando com a posse da bola. Não importa se joga dentro ou fora de casa. O time do Flamengo tenta sempre jogar com a posse da bola. Foi assim, por exemplo, contra o Internacional. A gente viu a linha do Flamengo adiantada jogando da mesma forma. Então, eu acredito que você tem que valorizar quem está vivendo o melhor momento tecnicamente. O Bruno Henrique é decisivo, muito, muito decisivo. E ele pode entrar no decorrer da partida e realmente decidir o jogo. Só que eu acho que de saída, quem está vivendo o melhor momento tecnicamente é o Pedro. Bruno? Não tem... Fica um recado ali também no clássico, né? Agora contra o Vasco no empate. Ele vai de Bruno Henrique e depois ele tira e bota o Pedro. Porque as coisas não estavam acontecendo ali. Então acho que eu tô com o Jailson, assim. A situação do Pedro, o momento do Pedro é de muita entrega para a equipe. E fazendo o que o Felipe Luiz gosta. Eu ia te perguntar isso da entrega. Essa história de escalar os dois juntos já não é, deixou de ser um problema. Sim. Faz um tempo já, né? Sim, já faz um tempo já. Mas pensando hoje como o Flamengo ele trabalha com o Lino de um lado e com o Plata, né, também agora do outro, é o Pedro. É o Pedro, Silas? É porque também a bola precisa parar, lá, como disse o Jailson, né? A bola não queima no pé do Pedro. E vai precisar de um cara para segurar, para dar tempo para o time sair. Espera. O Bruno Henrique é a saída. O Pedro é o cara que vai segurar. E o Pedro dentro da área, ele, até porque ele é mais centroavante, o Bruno é mais beirada e joga também de centroavante. O Pedro é muito mais decisivo ali dentro da área. Então, começa com um e também tem um elemento do temperamento. Bruno Henrique e Plata precisam tomar cuidado, porque são mais explosivos, né? Tem que ter essa preocupação. E os argentinos também estão com a questão da reclamação, Bruno e Mari, por conta do Barros Esqueloto ter reclamado muito do Jailton, o árbitro, que apitou o primeiro jogo do Vélez contra o Racing, e a expulsão do Magajan, que foi, né? Ficou brigando lá com o Maravilha Martínez, um cartão para cada um. Ele deu uma entrada criminosa depois no jogador do Racing, foi expulso. O Racing ganha no campo do Vélez. E teve a bola que saiu ali. Então, e por essa bola também o Barros Esqueloto ficou reclamando sem fundamento nenhum, né, a reclamação dele. Mas voltando aqui para o Flamengo, é um jogo do emocional, campo é bom, a torcida não entra dentro do campo. Então o Flamengo vai ter que fazer o que fez o Palmeiras lá no Monumental, calar a torcida. Porque se o Flamengo fizer um gol, se o Flamengo sair ganhando, eu acho que vai eliminar. Mesmo, Silas. Não tem essa história que o argentino canta até o final? 82 mil pessoas, 86, 4 do Palmeiras e 82 mil pessoas do River. Foi o Gustavo Gomes fazer o gol, silêncio. Quando o Tigrinho, né, o Vitor Roque faz o segundo aí parecia um cemitério. Imagina a hora que começar... Foram voltar faltando 5 minutos para acabar o jogo. Hein, Jailson, Felipe, imagina a hora que começar esse toque me voe do Jorginho, Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro. Que isso? Isso é um cala-boca, hein, Jailson? Hein, Felipe? Sem dúvida. Isso... Aí eu até pego esse gancho para jogar para você. A gente viu um Flamengo que fez uma vantagem mínima pro Inter. E aí todo mundo, poxa, tinha que sacramentar e tal. Aí foi no Beira-Rio, tudo bem, é um confronto entre nacionais. É uma atmosfera boa no Beira-Rio, mas o Flamengo parecia muito tranquilo. Você acha que esse toque me voe, que disse o Bruno, é possível a gente ver aqui? Ou essa atmosfera da Argentina vai dar uma tensão extra que talvez complique o Flamengo ter uma postura tão boa, tão calma como foi o jogo da volta com o Inter? Então, eu acho que assim, a questão hoje é o Léo Ortiz também, né? Léo Ortiz é um cara que também sai muito bem, Léo Pereira, a dupla de zaga do Flamengo está acostumada com esse tipo de jogo. Então, assim, o Estudiantes obviamente vai tentar adiantar e vai tentar fazer a linha de pressão. E o Flamengo pode usar algo que já vem fazendo também durante o Campeonato Brasileiro e algumas outras competições, que é justamente quando atrai o adversário. O Flamengo pode fazer, né, com a zaga, com os volantes, atrair o Estudiantes para a pressão e conseguir sair em velocidade. Mas a gente vai conversando aí, né, ao longo da programação e trazendo tudo para vocês aí, gente. Grande expectativa
expectativa para hoje à noite, Brunão? Para Buenos Aires para trazer o Rafael Sibila, que vai falar desse jogo de logo mais, que está deixando bastante gente tenso. Torcedor flamenguista, né? Que vai encarar o Estudiantes. Meu amigo, bem-vindo a Taon. Ontem a gente falava aí de possíveis mudanças que o Estudiantes pretende fazer. Então, fale mais dessa preparação e do que o Flamengo pode esperar, que a gente sabe que em termos de ambiente, né, o estádio é pequenininho, mas é um caldeirão. Oi, Joana, tudo bem? Pois é, o estádio aqui do Estudiantes de La Plata, como vocês podem ver, né? Um estádio todo reformado. Ele passou por uma grande reforma nos últimos anos. Ó, vou até sair da frente aqui, ó. Essa parte aqui é uma praça de alimentação que tem no estádio. Pelo outro lado do estádio, que dá no campo, e você come ali quase que no gramado do estádio, e já vi muito torcedor do Flamengo passeando por aqui em frente ao estádio Uno. Por enquanto tudo muito tranquilo, os torcedores com camiseta do Flamengo, com jaqueta do Flamengo, não tiveram nenhum problema. Tava um pessoal aqui da bandinha da Barra, né, do Estudiantes, puxando o hino do Flamengo também, achei isso curioso, assim. Então pelo menos por enquanto o clima bem tranquilo aqui em La Plata para esse jogo, um estádio acanhado, como você disse, a torcida do Estudiantes joga junto. O Flamengo está acostumado a também enfrentar esse tipo de pressão, um time que está sempre na Libertadores e que fez uma preparação diferente para esse jogo. Ontem teve treino no CT do Defensa e Justiça, já pensando para essa partida e já fazendo um teste importante. O Jorginho está nessa viagem, é uma viagem casada, o Flamengo joga aqui em La Plata e depois jogará em São Paulo sem passar pelo Rio de Janeiro. No treino de ontem, o Jorginho treinou normalmente, com bola, e há a expectativa de que ele seja titular no jogo de hoje à noite. Então, vou passar aqui o possível campinho do Flamengo: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, ou De La Cruz, ou Everton Araújo, ou Alan, aí fica essa dúvida, ao lado do Saúl, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata, que está liberado, e o Pedro. Pelo lado do Estudiantes, a mexida vai ser principalmente no ataque, pensando nessa necessidade que o Estudiantes tem de vencer a partida. O Estudiantes precisa pelo menos vencer para levar a decisão por pênaltis, por um gol de diferença. Então o técnico Eduardo Domingues deve mexer no time, colocando ali o Medina até um pouco mais adiantado para jogar de ponta, ao lado do Guido Carrijo e do Thiago Palácios. E no meio de campo, olho no Ascacíbar, que é o principal jogador desse Estudiantes. Joana. Vamos ficar de olho, sim. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem, vencer por 2-1 no Maracanã, mas vai tenso, porque jogar contra a Argentina na Argentina é sempre muito difícil. Obrigada aí, Sibila, pelas informações do Estudiantes. E agora a gente vai falar com a Letícia Marques, que sempre acompanha o dia a dia do Flamengo, tá lá e inclusive acompanhou o último treinamento, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon, né? Quando o Flamengo encerrou, o Felipe Luiz encerrou a preparação para esse jogo. O que você traz de detalhe? O que você conseguiu pescar, conversar e apurar sobre esse jogo, sobre como o Felipe Luiz deve escalar o Flamengo para a partida de logo mais? Boa tarde, Joana, todo mundo que acompanha o Taon, sempre um prazer falar com vocês. Bom, como você falou, né? Estou aqui em Buenos Aires ainda, a partida acontece lá em La Plata, onde o Sibila acabou de participar com a gente também. O Flamengo terminou a preparação ontem, fez um treino na parte da tarde, chegou no hotel por volta das 7 da noite, e aí nesse treinamento o Felipe Luiz definiu o time? Não sei se definiu, tá? Porque pelo que eu ouvi ele ainda tinha algumas questões. O Felipe Luiz vem fazendo muito mistério para até passar para os jogadores o time. Ele tem feito a atividade de vídeo, né, no dia da partida e depois ele confirma o time na pré-eleção horas antes do jogo. Bom, a expectativa é que ele use um time muito parecido com o time que foi a campo no Maracanã. A novidade, justamente, como o Sibila já comentou, é o Jorginho, ele que se recuperou de um pequeno edema na coxa, está à disposição. Alexandro também está à disposição, se recuperou de um edema, de uma lesão, no caso, na panturrilha, mas a gente acredita que Ayrton Lucas possa ser mantido na lateral esquerda, e aí em cima disso fica essa questão para o ataque, que eu acho que o Felipe Luiz está no parque de diversões, Joana. Tem todas as opções possíveis e consegue variar bastante ali de acordo com o que ele pensa para a partida e com o que ele imagina que o adversário vai fazer, né? O adversário dessa quinta-feira, no caso, o Estudiantes. Mas acredito que o Flamengo deve ter Pedro no ataque, Joana. Ou seja, muito parecido com o time que a gente viu jogar no Maracanã, né? Aí o retorno do Jorge é a grande adição, né, para o Felipe Luiz, e o Alexandre, uma dúvida na lateral esquerda. Você falou alguma coisa, Lê? Eu ouvi alguém falando no meu ouvido, achei que fosse a Letícia, mas ok.
Lê, muito obrigada e bom trabalho. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora já se prepara pensando nesse confronto de volta contra o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, exatamente isso, tá? É o confronto de volta, primeiro jogo deu Flamengo no Maracanã, o Mengão conseguiu inclusive a vantagem, vai poder jogar pelo empate, que é uma vantagem mínima, não pode jogar com esse regulamento embaixo do braço de jeito nenhum, tem que jogar para vencer, mesmo fora de casa, né? A gente sabe que Libertadores é traiçoeira e não pode abrir nenhum tipo de margem, né? Nenhuma brecha para correr qualquer tipo de risco de eliminação. Então, Flamengo já focado, né? Chave virada, pronto e pensando nesse confronto contra o Estudiantes da Argentina. Felipe Luiz terá a volta de alguns atletas, vai com força máxima para esse confronto, que, na minha opinião, é o grande jogo do Flamengo no ano, tá? Estou confiante na classificação aí para as semifinais da Libertadores da América. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar contra time argentino, ainda mais jogando lá. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o like, porque já já eu tô voltando e trazendo mais informações do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!